No mundo fascinante da espiritualidade, existe um ser celestial que brilha como uma estrela e lidera os anjos em uma dança cósmica entre o bem e o mal. Esse ser extraordinário é Miguel, o arcanjo. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arco significa princípio, este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas se voltassem para Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, muitos homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, como é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso, pois a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Portanto, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo. E ele serve como o administrador dos anjos de Deus para entregar julgamento. O grande príncipe que protege o teu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele que for encontrado inscrito no livro, será entregue. Daniel 12, versículo 1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o teu príncipe. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o teu príncipe. Daniel 10, versículo 21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Este é o seu papel quando aparece em Apocalipse 12, ao 7, versículo 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na titânica guerra do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente emergirá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, era chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ganhou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seus poderes lhe serão tirados para sempre. Mas como essa luta pode ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo a chamou de mistério da iniquidade, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos. Sabemos uma coisa: os anjos que caíram o fizeram porque haviam se rebelado contra Deus. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Talvez o trecho comparável em Judas 6 coloque a culpa mais firmemente nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas bastante deliberadamente, não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Assim, a desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de talvez 1/3 dos anjos que o seguiram em sua maldade foi o maior desastre da história de toda a criação. Quando isso aconteceu, entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden, a pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado aconteceu antes que Deus colocasse Adão e Eva no jardim. Por inferência, até aquele ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Poderíamos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Parece um quebra-cabeça do mundo atual. Isaías 14, versículo 12, registra a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos cintilantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 dos anjos celestiais do universo se juntou a ele em sua revolta. Portanto, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará em Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, observa que as escrituras às vezes se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de a estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta um qualificador a essa descrição. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículo 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É de tirar o fôlego que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar situado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo espancada e machucada à medida que as forças de Deus ganham força à medida que nos aproximamos do final da era. Miguel, o arcanjo, está preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo. Pois o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Aqui vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Houve uma batalha no céu, uma vez. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer, e não houve mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falhar. Não há nada que possa igualar sua força quando se levanta contra você. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem.
Não há nada que possa se levantar contra você que se iguale à sua força.